Fala concursando, na aula de hoje, aula de número 11, a gente vai trabalhar um pouco sobre pontuação, sobre os 10 sinais gráficos de pontuação que existem na língua portuguesa e mais especificamente sobre a vírgula. A gente tem várias regrinhas de uso de vírgula. Essas regras caem muito no concurso, principalmente no concurso que você vai fazer para a Guarda Municipal de Caruaru. Então, fica de olho, fica ligado e não perde nenhuma das nossas dicas. Como eu havia falado para vocês na aula de hoje, a aula de número 11, nós iremos tratar sobre pontuação. A pontuação, ela tem vários objetivos dentro de um texto. Como a gente pode ver aqui, ó, trata-se de um conjunto de sinais gráficos que são utilizados com o objetivo de melhorar coesão e coerência, ordem estilística, ritmo do texto, compreensão e interpretação. Então, o uso de pontuação não serve só para uma questão sintática, nem só para uma questão semântica, ou seja, não é só regra gramatical e não é só estilo de escrever ou sentido de um texto, é a junção dos dois juntos. Também não é só o ritmo da respiração que dá um sinal gráfico, ele tem vários elementos embutidos. Então, a gente vai ver o que cada um desses sinais gráficos, que na língua portuguesa são 10, representa, mas vai focar nessa aula no uso da vírgula, que a banca da UPE cobra muito o uso da vírgula, muito mais do que os outros. E os outros são mais fáceis de decorar, mas a vírgula ela tem umas regrinhas específicas que são bastante cobradas, então é bom que a gente saiba quais são essas regras. Os 10 sinais de pontuação utilizados na língua portuguesa são esses aqui que está na tela. O ponto todo mundo sabe que serve, aqui olha, o ponto final, serve para finalizar uma oração. Você só vai usar esse ponto final para finalizar sua oração e o seu período, se você já tiver dito tudo o que você queria dizer nessa frase, nessa oração, e esse sentido dessa oração tem que ser completo. Então, não adianta parar uma oração na metade e usar um ponto final. Você tem que dizer tudo de forma que o leitor compreenda toda aquela mensagem que você está querendo passar. Os dois pontos, eles servem geralmente para você indicar uma continuação de fala. Por exemplo, quando você vai enumerar coisas, você escreve, coloca os dois pontos e começa a enumeração. Então, indica que irão haver mais coisas sequenciadas. Às vezes a gente usa dois pontos também para indicar que vai começar a se falar algum discurso direto ou algum discurso indireto. Então, a gente usa os dois pontos também. Discurso direto, lembrando que é aquele em que o narrador, o locutor, ele está dando voz a outro pensamento, pensamento de outro locutor dentro do seu texto. Então, ele tem que demarcar o discurso direto dele assim, com aspas. O discurso indireto, ele parafraseia. A vírgula, eu falei para vocês que logo mais nós iremos olhar regrinha por regrinha sobre ela. O ponto e vírgula serve para a gente dar uma pausa um pouco maior nessa oração. É a mescla entre o ponto, que finaliza a oração completamente, e a vírgula, que geralmente dá uma pausa nessa oração. Serve como um substituto de uma conjunção. Então, a gente usa um ponto e vírgula. O ponto de exclamação é para a gente usar em frases exclamativas. Então, uma frase que expressa surpresa, pânico, a gente vem e usa esse sinalzinho gráfico aqui. O ponto de interrogação é para a gente fazer perguntas. Então, em frases interrogativas, em frases nas quais nós fazemos perguntas, a gente tem que finalizar com esse ponto de interrogação aqui. Senão, a frase não vai ter o sentido semântico pretendido. As aspas, como eu falei para vocês, pode servir tanto para o discurso direto, quando você quer colocar a fala de outra pessoa dentro do seu texto, então você demarca com as aspas. Serve também para você dar destaque a uma palavra ou a uma expressão. As reticências indicam que haveria mais coisa no seu texto a ser dita, mas que você omitiu ou não quis, por alguma razão, expressar essas coisas, e aí você coloca os 3 pontinhos e o leitor vai compreender que haveria mais coisa ali naquele texto. O travessão serve para indicar um momento de fala, é muito usado em narrativas. O narrador está lá narrando o conto, a fábula, e de repente vai entrar a fala de uma personagem. Então, ele usa o travessão numa linha abaixo para
indicar essa fala. Travessão também serve em alguns momentos para isolar algum termo ou para explicar alguma situação, algum termo também. Que é a mesma coisa dos parênteses. Eles também servem para você isolar um termo ou explicar alguma coisa, explicar algum termo, alguma palavra ou uma ação que está naquele texto. Então vamos focar agora no uso da vírgula. Começar. Use sempre a vírgula para separar, primeiro, para separar palavras da mesma classe. Olha o exemplo que a gente tem aqui. A casa tem quartos, banheiros, salas e quintal. Eu uso a vírgula aqui, ó, porque eu quero separar os meus substantivos. Quartos, banheiros, salas. E aqui eu não uso mais porque eu já tenho o conectivo i. Mas como eu não tenho aqui, eu tenho que usar uma vírgula, porque senão não vai ficar com uma estrutura sintática adequada. Consequentemente, prejudica a coesão e a coerência. No uso 2 aqui, para separar vocativos. Concursando, você vai passar. O vocativo é quando eu, enquanto locutor, evoco outra pessoa para aquele meu discurso. É como se eu estivesse chamando aquela pessoa ou falando com aquela pessoa. Estou evocando. Concursando, então eu estou evocando você que está assistindo a minha aula e estou afirmando que você vai passar. Para isolar, separar esse vocativo aqui, eu uso a vírgula. Se esse vocativo vem no meio da frase, eu vou usar duas vírgulas. Uma logo após a palavra anterior e outra depois do vocativo, porque eu tenho que isolar esse vocativo na minha oração. Na terceira situação, para separar apostos. O aposto é aquele fragmento do texto que serve para eu explicar um termo antecedente. Nesse caso, aqui, olha, Brasília, vírgula, a capital da República, vírgula, foi fundada em 1960. Então, o meu aposto é a capital da República. Por que é meu aposto? Porque eu uso ele para explicar o que é Brasília, especificar o que é Brasília. Então, eu tenho que também isolar esse meu aposto por vírgulas. A próxima situação de uso sempre da vírgula, a quarta. Para separar palavras e expressões explicativas, retificadas ou continuativas. O que é isso, professora? Palavras ou expressões explicativas, retificadas ou continuativas são aquelas palavras que eu estou falando alguma coisa e eu me enganei ou eu quero corrigir aquilo. E daí eu uso essa palavra ou expressão para indicar que houve um erro ou houve uma retificação e eu estou falando outra coisa. Olha o exemplo que a gente tem aqui. Ele não pôde vir, ou melhor, não quis vir. Esse ou melhor é uma retificação, é como se fosse uma explicação, mas é uma retificação nesse caso aqui. Eu estou corrigindo o que eu disse, que na verdade não é ele não pôde vir, é que ele não quis vir. Para eu usar essa expressão, eu tenho que isolá-la na minha oração por vírgulas. A quinta situação, para separar orações coordenadas assindéticas. Professor, eu não lembro o que é uma oração coordenada assindética. Orações coordenadas são duas ou mais orações dentro de um mesmo período, lembrando que o período vai do começo da frase até o ponto final. Então, são orações, mais de uma, duas ou mais. Oração é toda vez que você encontrar um verbo. E aí essa oração pode ser, essas orações coordenadas, elas não dependem em termos de sentido uma da outra. Elas só se complementam, mas elas têm o sentido completo isoladamente. São assindéticas essas orações coordenadas porque elas não têm conjunções. Conjunção é aquele i, mais, ou, são os terminhos que vão ligando as orações. As sindéticas, coordenadas sindéticas, elas possuem esse termo. Eu não possuo esse termo nas assindéticas, mas eu não posso deixar o texto todo fluido, sem nenhuma pontuação ali, sem nenhuma marca de que há uma pausa sintática. Então, para isso, eu uso a vírgula. Quando fala assindética, significa que eu tenho que ter a vírgula. Então, o tempo não para no porto, uma oração, vírgula. Não apita na curva, outra oração, vírgula. Não espera ninguém.
Percebe que para eu entender as orações, eu consigo entender cada uma separadamente. E mesmo assim, elas fazem parte de um mesmo período e vão apenas se coordenando, sem nenhum i, ou nenhum ou nenhum mais, ou nenhuma outra conjunção. Então, para isso, eu uso as vírgulas para separá-las, certo? A sexta. Antes de todas as conjunções coordenativas, menos i, quando esta não equivale a mais, e nem aditivas. Então, quando eu tiver conjunções coordenativas, eu vou ter que ter uma vírgula antes dessa conjunção, a não ser que seja um i, a gente viu no exemplo anterior, ou um que equivala a mais, tá? Só se ele tiver um sentido de mais, nem aditivas. Nem esse i como aditivo. Olha, ou você estuda, vírgula, olha a minha conjunção aqui, ou você trabalha. Então, é uma alternativa, ou um ou outro. É uma conjunção que está ligando aqui as duas, então eu tenho que, antes dela, colocar a vírgulazinha aqui. Olha a questão. Prefeitura de Arco Verde, ano 2008. Dai-me, Senhor, firmeza e vigilância no volante, para que eu chegue ao destino sem acidentes. Nesta oração, as duas primeiras vírgulas foram utilizadas para... Minhas duas primeiras vírgulas são essa, e elas estão servindo para isolar quem? A palavrinha Senhor. Dai-me, Senhor. Eu estou evocando o Senhor para dentro da minha oração, falando com Ele, trazendo Ele para o meu texto. Então, isso é um vocativo. Então, essas minhas duas vírgulas estão servindo para eu isolar o meu vocativo. Confere? Confere. Alternativa, letra B, isolar o vocativo. Polícia Científica de Pernambuco, o ano foi 2007, lembrando que a gente sempre trabalha com a banca do concurso para o qual vocês estão se preparando. A questão fala o seguinte: sobre o uso dos sinais de pontuação, analise as proposições abaixo. Eu tenho 4 situações. No primeiro, a vida de um desempregado é horrível, porque na nossa sociedade tudo depende do trabalho. A vírgula foi utilizada para separar a oração subordinada da principal. É isso mesmo, minha gente. Essa primeira oração é a oração principal. Essa minha segunda oração é a subordinada. Eu tenho uma conjunção aqui e tenho que ter a vírgula separando as duas orações. O mesmo vale também para as coordenadas, como a gente tinha visto antes. Então, 1 está certo. No 2, tudo depende do trabalho. Salário, contatos profissionais, prestígio. As vírgulas foram utilizadas para separar termos que exercem a mesma função sintática. É exatamente isso que aconteceu. E foi a primeira regrinha que a gente viu para o sempre uso da vírgula. Então, também está certo o segundo. Terceiro. As organizações das empresas se preocupam em multiplicar a quantidade de produtos, mas não dão a mínima para a felicidade de quem os produz. A vírgula foi utilizada para separar a oração coordenada sindética. E aí, pessoal? Sindética, sim. São orações coordenadas e são sindéticas porque eu tenho uma conjunção. E lembra que sempre antes da conjunção eu tenho que ter a vírgula. Então, tá certinho aqui. O quarto, tudo depende do trabalho, salário, contatos profissionais, prestígio. Os 2 pontos foram utilizados para introduzir os termos que servem para enumerar o que se afirmou anteriormente. É exatamente isso. Os 2 pontos foram usados para eu enumerar que eu vou ter várias palavrinhas que inclusive pertencem à mesma classe gramatical e aí vem aquela regrinha do uso da vírgula. Então, as 4 alternativas nessa questão estão corretas. Então, fica a alternativa A. Próxima questão é da SUAP, o ano foi 2008. Analise as afirmativas abaixo, observando os sinais de pontuação. Na aldeia de Itapoã, as residências são de taipa, mas os telhados de amianto. No 2, hoje, a inclusão digital também é realidade. Na 3, quem visitar a aldeia de Itapoã, em Olivença, distrito de Ilhéus, cidade do sul da Bahia. E a alternativa 4.
para o gestor da rede, Alexandre Pancararu, do estado de Pernambuco. São as 4 frases que eu tenho. E ele me dá umas alternativas nas quais ele já vai me dando umas afirmações. Na letra A, no item 1, a terceira vírgula indica a omissão do verbo ser. Primeira vírgula, segunda vírgula, terceira vírgula. Essa é a terceira vírgula. Vamos ler de novo. Na aldeia de Itapuã, as residências são de taipa, mas os telhados são de amianto. Então, realmente, eu uso a vírgula para omitir o verbo ser de novo. O são daqui, ó. Então, A1 já está correta. A gente já marcaria A1. Por que as outras não são? No item 2, a vírgula é obrigatória por separar um adjunto adverbial. Não é um adjunto adverbial. A letra C. No item 3, na verdade, é um adjunto adverbial, mas não é obrigado a você separar isso aqui. Essa vírgula aqui é facultativa, tá? Na letra C, no item 3, as vírgulas indicam a presença de um termo que exprime a invocação de alguém, ao qual denominamos vocativo. Tem vocativo no terceiro? Quero visitar a aldeia de Itapuã, em Olivença, distrito de Ilhéus, cidade do sul da Bahia. Eu não tenho vocativo, eu não estou evocando ninguém para o meu discurso. Isso aqui é um aposto. Eu estou explicando que a aldeia é essa, onde é que ela fica. Então, a letra C também está errada. Na letra D, nos itens 3 e 4, as vírgulas separam termos que explicam as palavras que os antecedem, ao qual denominamos vocativo. Como a gente viu, o 3 não é. O 3 não é vocativo, o 3 é aposto. O quarto é um vocativo, mas o 3 é um aposto, tá, pessoal? Então, a letra D também está errada. Na letra E, no item 1, a vírgula existe após o termo Itapuã, que existe após o termo, existente após o termo Itapuã, poderia ser retirada, o que não implicaria desobediência às normas gramaticais vigentes. Não poderia ser retirada no 1, porque aqui eu tenho um aposto, eu estou explicando. E lembra que para eu explicar alguma coisa, usar um aposto, eu preciso isolá-lo por vírgulas. Então, eu estaria infringindo, sim, a norma gramatical. A próxima. Prefeitura de Paulista, o ano foi 2014. A frase é a seguinte: já vi gente cansada de amor, de trabalho, de política, de ideias. Jamais conheci alguém sinceramente cansado de dinheiro. Milor Fernandes. Sobre as vírgulas existentes no texto, é correto afirmar que são facultativas, isolam apostos, separam elementos da mesma função sintática. A terceira é facultativa, a letra E separam orações coordenadas assindéticas. Olha, pessoal, elas separam elementos de mesma função sintática. Já vi gente cansada de amor, ó, um substantivo, de trabalho, outro substantivo, de política, outro substantivo, de ideias. É sempre uma preposição, substantivo, preposição, substantivo, preposição, substantivo, preposição, substantivo. Então, separam elementos de mesma função sintática. Por isso, não são facultativas, por isso, não isolam apostos, até porque eu não tenho. Não é facultativa nenhuma delas. Separam orações coordenadas assindéticas. Não são orações, porque eu só tenho vi e gente aqui, mas isso aqui não é oração, não tem verbo, isso aqui não tem verbo, isso aqui não tem verbo, então não são orações. Certo, pessoal? A última questão foi uma questão do Grande Recife, do ano 2010. O autor do texto 1 cometeu alguns erros gramaticais de pontuação. Sobre isso, assinale os itens abaixo. Primeiro, veja, ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem ao seu lado. No segundo tem dizendo assim: dentro do bonde, um anúncio bem invisível. No terceiro tem dizendo assim: cresceu tão rápido demais, São Paulo. Pede para a gente assinalar a alternativa que contém a justificativa correta para esses erros. Na letra A, a gente tem a seguinte afirmativa. No item 1, a omissão da vírgula antes do termo ilustre é erro, uma vez que é obrigatório, porque separa vocativo. Exatamente. Como eu tenho um vocativo aqui, ó, veja, ilustre passageiro, eu teria que ter uma vírgula aqui para separar tudo isso aqui, essas duas palavras que são o meu vocativo. Ilustre passageiro é aquela pessoa que eu evoco para o meu discurso. Então, esse aqui é vocativo, precisaria sim da vírgula.
Olha aí. No item 2, não poderia existir a vírgula após o termo bonde, por ser uma adjunta adverbial deslocado, caracterizando dessa forma um erro. Tá certo? Na letra C, o item 3 está correto, o emprego da vírgula por separar de adjunta adverbial que exprime circunstância de lugar. Aqui está errado, ó, porque São Paulo, na verdade, é um vocativo. Eu estou evocando São Paulo. Essa daqui também está errada, porque isso aqui é um aposto dentro do bonde, um anúncio bem visível. Na letra D, tanto no item 1 como no item 3, as vírgulas estão corretas por separarem adjuntos adverbiais que exprimem circunstância e lugar. A gente viu que 1 está errado, mas não por isso. Está errado porque não está separando vocativo. Na letra E, no item 1, a vírgula é facultativa. Daí não pode ser considerado um erro de pontuação. A vírgula que não é facultativa, como a gente viu, a vírgula é obrigatória, porque está evocando o ilustre passageiro para esse discurso. Na aula 11, a gente falou sobre pontuação, sobre aqueles 10 sinaizinhos gráficos, sobre todo o uso da vírgula e fez uma questão para exercitar. Continua com a gente. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre o uso da crase, que é muito importante, então não deixa de ficar ligado na gente. Até mais!